Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Olha, vou gravar aqui para vocês um vídeo ali, acredito que vai ter uns 15 a 20 minutos, para falar a respeito da lição de número 8 da nossa revista, nesse programa aqui de capacitação dos professores para a escola dominical. Esse vídeo específico sobre a revista do Evangelho de Lucas, então, aqui na lição de número 8, que vai falar a respeito do capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Então, eu vou passar para vocês aqui na tela essas noções e essas explicações, alguma coisa rápida aqui, apenas para uma questão de nortear vocês aí também, nesse sentido, para que vocês possam ter aí, então, um direcionamento relacionado com a lição. O objetivo é conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Vocês têm aí no livrinho de vocês, na revista, na página número 37, conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Então, como que nós vamos abordar essa questão? Uma pergunta-chave aqui. Uma pergunta-chave seria: quem é Jesus para você? E o objetivo da lição, então, é conhecer Jesus como o Salvador que procura os perdidos, o Senhor que recompensa os fiéis e o Rei que oferece a paz. Vocês têm aí no próprio livrinho, existe essa frase aí, essa frase está logo no começo. Então, esse é o trajeto que nós vamos percorrer aqui durante o estudo dessa lição. E ela se divide basicamente nesses tópicos. Nós temos aqui a história de Zaqueu, capítulo 19, versículos de 1 a 10, a parábola das minas, dos versículos 11 a 27, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no 28 a 40, e o lamento de Jesus sobre Jerusalém, dos versículos 41 a 48. Embora nós não vamos tratar especificamente sobre esse lamento, mas muito mais em relação à forma com que as pessoas recebem a Jesus. Então, iniciando aqui, Jesus o Salvador. Nós temos como texto-chave o versículo de número 10, que diz, aliás, esse versículo número 10 é o ponto central do Evangelho de Lucas. Na verdade, é o versículo-chave para a compreensão do próprio Evangelho, inclusive em relação à forma com que Lucas apresenta Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E olha só que interessante, o que nós vemos nos Evangelhos, nas histórias, de uma forma geral, o que nós encontramos? Nós encontramos muitas vezes as pessoas buscando Jesus para a solução de algum problema, para a solução de alguma questão. Então, ou estava com alguma doença, atormentado por espíritos malignos, enfim, tantas outras situações que são apresentadas aqui. No caso de Zaqueu, não. Zaqueu tem um interesse genuíno em conhecer a Jesus, a conhecer o Filho de Deus. Quando ele sabe que Jesus passaria por aquelas regiões, Zaqueu vai até um local, não conseguindo ver ali, ter uma visão adequada, ele sobe numa árvore para ver a Jesus. Então, esse interesse genuíno que despertou então a atenção de Jesus. Então, e no verso número 8, nós vamos encontrar, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, eu gostaria de fazer a leitura desse versículo, capítulo 19, versículo 8, que vai dizer o seguinte, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então, o que nós temos aqui? Uma real conversão, aqui de um publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Aqueles que, no caso de Zaqueu, um judeu que cobrava imposto
a mando do Império Romano, do seu próprio povo. Então era muito mal visto, né? Os publicanos tinham uma má fama, por isso que Jesus, certa vez, é acusado de se assentar junto com publicanos e pecadores. Então, o publicano era uma classe de pessoas ali que também era menosprezada pelo seu próprio povo. E aqui nós vemos Zaqueu buscando a Jesus, sem nenhum interesse inicial, ele tomando a iniciativa de restituir, né, de dar parte daquilo que ele tinha aos pobres e restituir aquilo que eventualmente ele teria cometido de fraude, né? E aqui o resultado de tudo isso é o que nós vemos no versículo 9, né? Hoje houve salvação nesta casa. E aqui, só um ponto deste texto, né? Que é essa expressão filho de Abraão, pois também este é filho de Abraão. Ora, o que nós enxergamos aqui? Primeiro, a ideia dos judeus naquela época é que a salvação era limitada ao povo de Israel, a descendência de Abraão. Mas olha só o que nós encontramos aqui, lá na carta aos Gálatas, quando Paulo fala no verso 7 do capítulo 3, ó, estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Então veja que a partir de Jesus, não é mais o sangue, não é mais a carne, mas aqueles que pela fé recebem o Filho de Deus, aqueles que pela fé confessam, assim como Pedro confessou, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, o Messias, o enviado, o ungido de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E é por isso que Jesus, a obra de Jesus, alcança a todas as pessoas e é suficiente para salvar a todos, não somente aqueles que são da linhagem de Abraão, mas aqueles que pela fé se tornam também filhos de Abraão. Tá? O segundo tópico, né, que nós vamos ver aqui é Jesus como sendo o Senhor. Né? Então nós temos a parábola das minas, em que são distribuídas essas minas ou esses talentos, né? Em algumas versões fala a respeito dos talentos, a algumas pessoas e essas pessoas administram de formas diferentes. Então o versículo-chave dessa parte verso 12, né? Certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. O que nós encontramos aqui, né, dentro desse texto que é importante que nós compreendamos? O que significa o título de Senhor? Quando nós dizemos Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Senhor, o que nós estamos dizendo com isso? A palavra Senhor indica alguém que tem domínio, alguém que tem, alguém que tem a autoridade sobre uma outra pessoa. Então, quando dizemos Senhor, nós precisamos estar atentos se realmente estamos nos colocando na condição de sermos assenhoreados por Jesus. Se nós estamos realmente nos colocando na condição de servos. Certa vez Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo, aquilo que eu mando? Então não há como chamar Jesus de Senhor sem que nós nos coloquemos, de fato, numa condição de sermos direcionados e conduzidos por Ele. Se nós somos servos dEle e Ele é o nosso Senhor, nós devemos fazer aquilo que Ele manda, né? E a questão aqui, a explicação da parábola das minas, nós vamos ver, o próprio texto é bastante claro em relação a isso, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, verso 24. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Olha só que terrível isso, né? Pessoas que às vezes se julgavam ali estar na presença do Senhor, estar servindo ao Senhor, mas não estavam servindo ao Senhor. Eles estavam servindo a si mesmos, servindo ao seu próprio ventre. E num tempo adequado, então, essas pessoas que não quiseram se colocar sobre o jugo desse Senhor, aqueles que não quiseram cumprir a vontade desse Senhor, eles serão extirpados da face da terra, né? Lançados no lago de fogo. Eles serão mortos, né? Na presença de Deus. Então, esse é o juízo que recai sobre essas pessoas. Agora, a questão que nós vemos aqui, né, desse texto, principalmente do 26 que eu acabei de ler, a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. O sentido eu vou até, inclusive, para não tomar muito tempo aqui nesse vídeo, né, eu vou até fazer o seguinte, mandar para vocês aí uma explicação um pouquinho melhor sobre essa questão, sobre esse versículo aí, tá certo? Mas o ponto-chave aqui que nós precisamos compreender é que Jesus é o galardoador, é o recompensador daqueles que o buscam, daqueles que fazem a sua vontade. Nenhum trabalho, nenhuma obra no Senhor ficará sem a sua paga. Jesus recompensará cada um conforme as suas obras, conforme a sua dedicação, conforme a obediência com que teve, com que agiu, diante daquilo que foi mandado pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus. Então, a estes que fazem exatamente conforme a vontade do Senhor, a estes haverá recompensa. Então, esse que tinha 10, né, deu o restante também, para que ele fosse recompensado pela forma prudente com que agiu a partir daquilo que lhe foi colocado nas mãos. Ao passo que aquele que não fez a vontade do seu Senhor corresponde àquele que às vezes dizia Senhor, mas não fazia aquilo que era realmente mandado. Olha só, o texto bíblico também nos diz que nesse tempo do fim, nesse tempo de julgamento, muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Olha só que terrível a resposta de Jesus. Para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. A resposta que Jesus dirá é, não vos conheço. E o terceiro ponto, né? Jesus o Rei. Então, olha só, Jesus o Salvador, Jesus o Senhor, Jesus o Rei. Né? Então, aquele que nos salva, aquele que nos recompensa e aquele que nos traz paz. Texto-chave, capítulo 19, versículo 38. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Olha, como é que o povo recebeu a Jesus? O povo recebeu Jesus como sendo um rei terreno, como alguém que viria, então, libertar Israel, libertar Jerusalém do jugo romano. Eles não compreenderam a essência dessa primeira vinda de Jesus encarnado, né, para que ele pudesse morrer, entregar o seu corpo, para que nesse corpo recaísse todos os nossos pecados, né, para que a justiça de Deus fosse satisfeita no próprio Filho sendo entregue à morte. Então, a encarnação, morte, ressurreição e ascensão tornou Jesus nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede diante de Deus também por nós. Porém, o povo não compreendeu isso. Quando o povo aclama Jesus, quando ele entra, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, eles estavam aguardando uma... tinha que tocar o telefone, né? Eles estavam aguardando uma libertação política, né? Uma libertação política e não uma libertação espiritual. Eles não compreenderam, tanto que muitos daqueles que aclamaram Jesus nesse momento, dizendo bendito o Rei que vem em nome do Senhor,
poucos dias depois estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Né? Então, é a falta de compreensão. Né? E aí, na sequência, Jesus lamenta sobre Jerusalém, sabendo o que lhe sobreviria, ali dos versos 41 ao verso 44. Mas o mais importante aqui, nesse ponto, nesse tópico, né, o tópico do número 3, é nós enxergarmos em Jesus, né, Jesus sendo o rei, né, aquele que se compadece e aquele que traz paz, aquele que um dia, né, quando ele voltar então visivelmente, quando ele voltar em glória, estabelecerá um reino de justiça, um reino de paz aqui na terra. Né? E aí nós estaremos com ele para sempre. E a purificação do templo, que é um trecho que vai aparecer aqui no final do 19, embora não seja o ponto central, um ponto importante, mas pode ser que algum aluno questione em relação a isso. Então, Jesus purifica o templo quantas vezes? Purifica o templo 2 vezes. E aqui eu vou mandar para vocês também uma explicação um pouco mais detalhada em relação à purificação do templo, inclusive uma das interpretações a respeito da razão pela qual Jesus purifica o templo 2 vezes. Para encerrar esse vídeo aqui, dessa lição número 8, né, as reflexões aqui a respeito da soberania de Deus e do livre-arbítrio do homem. Né? E o exemplo, né, de Zaqueu, por que eu estou dizendo isso? A revista ela vai trazer na página 38 o seguinte, que a salvação vem de Deus, pois nenhum ser humano tem poder para se salvar. Ótimo, é isso mesmo. Porém, o livro ele vai trazer aqui um ponto de vista de que Zaqueu já era um eleito ali, né? Por que ele era o eleito? Porque ele não podia, né? Não podia por causa da multidão, ele não podia, né, se salvar, os obstáculos a serem vencidos, ele não podia por causa da multidão. E o segundo ponto, ele não podia por causa do seu tamanho. Né? Então, reconhecendo ali a sua incapacidade de se aproximar de Deus, e ele, por causa da sua pequeneza, por causa da sua vulnerabilidade, da sua incapacidade, então, ele necessitava ali completamente da graça de Deus. Né? E o que nós vemos, na verdade, aqui no próprio exemplo de Zaqueu, é que ele busca a Cristo, né? Ele vai em direção, ele se esforça para ver, ele tem um interesse, ele tem uma curiosidade a respeito de Jesus. Então é claro que a salvação é pela fé, a salvação vem pela graça. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Agora, isso não limita o livre-arbítrio humano de buscar a Deus realmente, né? Deus capacita pela graça comum ao homem que se busque a Ele. E pela graça comum, Zaqueu subiu na árvore e se interessou por Jesus. E na casa, antes da palavra que Jesus dá, que a salvação tinha entrado ali naquela casa, nós vemos que Zaqueu toma a iniciativa de fazer aquilo que é justo, de fazer a justiça. Né? E lá em Romanos, no capítulo 3 e versículo de número 1, que diz o seguinte: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então aqui Paulo vai falar a respeito, né, do fato da carne, né, da circuncisão da carne, que existe vantagem sim, mas que na verdade a circuncisão de coração é a que manda, ou seja, o exemplo pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. O segundo ponto de reflexão, a obediência ao Senhor implica em fidelidade em relação ao que nos foi entregue. Então, o que Deus entregou nas tuas mãos? Qual é o propósito dele para a sua vida? E o que você tem feito?
em relação a isso, né? Qual é você coloca em prática com base na fidelidade, você é fiel aos princípios bíblicos, fiel para fazer corretamente aquilo que Ele te entregou nas mãos, né? E por último, Jesus aqui, nós fazemos esse contraste, essa reflexão, né? Ao mesmo tempo, um servo humilde que se entrega à morte, morte de cruz, e um rei soberano que governa e reina, né, sobre todos nós. É isso, queridos. Nós voltamos aqui então no próximo vídeo com a lição de número 9. Deus abençoe a todos. Eu fico à disposição aqui, colocando para vocês, né, disponibilizando não só esse vídeo, mas também a apresentação, caso vocês queiram utilizá-las nas suas aulas também aí, tá ok? Um abraço, Deus abençoe e fiquem na paz.